Olá, com muita alegria no coração que mais uma vez eu peço licença para entrar em sua casa com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br é o nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook é Facebook/Do Jeito do Jonas. Ou na minha página pessoal, põe lá no ícone de busca do Facebook, Jonas Grebe, que você vai encontrar nossa página, vamos bater um papo, você vai fazer seu comentário e vai ser muito legal. Hoje eu estou recebendo essa figura ilustre que tanto gosto de receber, o publicitário, meu amigo, Júlio César Ferreira, que veio aqui para me ajudar a fazer esse programa. Como é que vai, meu amigo Júlio? Tudo bem, Jonas? Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para discordar de você, né? A honra é minha. É o que dá mais comentário. Aí fora o pessoal fala assim, pô, mas você leva aquele cara que discorda de você? Pô, bom, gostoso é isso. Trazer gente aqui que só fala amém não rende. Até porque toda unanimidade é burra. Já dizia o nosso amigo. Como é que chama lá o nosso amigo que falava isso? O irmão do dono do Maracanã? Oh, que tá ruim a memória aqui, hein? Mas tudo bem, nós vamos lembrar durante o programa. O espectador tem que entender o seguinte, esse programa é gravado de manhã, os neurônios ainda não estão funcionando com... É porque o Maracanã se chama Mário Filho. O Maracanã se chama Estádio Mário Filho. Mário Filho é irmão de Nelson Rodrigues. Você vai fazendo associação, você chega no nome. Aqui a gente vai pegando... Mas Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. É claro, alguém tem que discordar, senão não existe inteligência ali no meio, ok? Meu amigo, Zé Dirceu, Genuíno e Delúbio, que foram presos na sexta-feira, dia 15 de novembro, né, dia da proclamação da República, já foram transferidos para o regime semiaberto. Quer dizer, já chegaram, ficaram 2 dias lá, já foram para o semiaberto. É prenúncio de impunidade? O que você acha? Olha, Jonas, eu não vou pegar esse assunto, o caso do mensalão aí, né, que tem esse nome bonito de ação penal... 470? 470, ficou uma coisa mais pomposa até, né? Mas eu não vou por aí porque a gente está percebendo que, apesar de ser uma decisão do Supremo, a coisa está muito atabalhoada. Para nós aqui, eu particularmente, que não tenho esse conhecimento jurídico todo, a gente está vendo que tropeçou aqui, deveria ser mandado para Brasília, não deveria. Eu acho que o mais importante nesse episódio todo é um fato emblemático. É o fato de um ministro da Casa Civil, deputados, presidentes de partido, presidentes de bancos, terem passado 2, 3 dias num presídio, na Papuda. Sabe, eu acho que a gente tem que ver esse episódio todo por esse ângulo. A gente sabe que isso é uma maneira que o judiciário está tentando até para resgatar a imagem de leniência que criaram, que perdeu durante todos esses anos. Imagem de leniência por conta da nossa lei também, que você veja, quantos anos tem esse processo? 5 anos, 6 anos? Não, isso é de 2005, 8 anos. 8 anos, entendeu? Mais Semana de 8 passada anos. a gente discutiu aqui o caso do Maluf, que era um caso de 30 e poucos anos atrás. Então 92, eu acho que o Poder Judiciário no Brasil está tentando resgatar essa imagem. Então, mesmo que, como eu falei, atrapalhado, atabalhoadamente, mas é um fato emblemático que a gente tem que levar em consideração. Mas, Júlio, o atabalhoadamente que você coloca, eu acho que é mais ou menos possível de se entender. É lógico que algumas coisas desgastam, outras desgastam menos, mas você está julgando pessoas que tiveram poder e que têm influência. Sim. Então, é legítimo que haja a reação do outro lado, que as pessoas tentem de alguma forma fazer lá um movimento. Não, é legítimo e a lei permite isso. E permite. Tanto que ainda tem os embargos aí que estão sendo julgados. Gente que já não existiam mais, mas que quando foi feita a nova lei, não foi revogado plenamente, explicitamente pelo menos, né? Tacitamente, vamos dizer assim. E o que acontece é que busca-se recursos e isso é legítimo. Agora, o que nós não podemos deixar de enaltecer é que está tendo punição para um crime contra cofres públicos, porque esse pessoal, para quem não sabe, para quem é mais jovem, eles chegaram à política dizendo que só eles tinham moral, só eles tinham ética, só eles é que eram os caras, todo mundo era ladrão, todo mundo era ladrão. Não é do PT, é ladrão. E no fim nós descobrimos que, na verdade, a instituição não tem nada a ver com isso. Pessoas que estavam na instituição transformaram ali um esquema político numa grande quadrilha. E é justo que paguem por isso
cada um na medida dos seus erros, com a dosimetria da pena adequada, e que cumpram. Aí você vem falar, ah, mas é a mídia golpista. Mídia golpista? Quem é a mídia golpista? Se, né, nós estamos conversando isso fora do ar, se hoje as grandes redes de televisão, a Veja, Isto É, a Televisão Globo, essa e aquela, recebem subvenção de quem? Da Petrobras, do Correio, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, a todo momento. Quem sustenta essas emissoras, quem sustenta essa mídia, é o dinheiro público que vem dessas grandes empresas, algumas mistas, algumas totalmente estatizadas, que sustentam essas mídias. Então, não é questão de mídia, é questão de crime cometido, as pessoas têm que aceitar isso. Jonas, agora a gente tem que tomar um certo cuidado para não partidarizar a discussão. Claro! Sabe, você tem as tuas restrições contra o PT, eu tenho as minhas, mas eu acho que agora o Judiciário, aproveitando esse gancho, mesmo que o ministro o Marco Aurélio esteja brigando com o Joaquim Barbosa, mesmo que haja algum conflito entre eles, para que outros casos sejam também punidos, de outros partidos. Por que não? Eu tenho uma simpatia, sempre tive, pelo PSDB, tenho um coração tucano, vamos dizer assim, mas a gente sabe que também no PSDB existe esse tipo de coisa que está aí e precisa ser investigado. Claro! Quem vai cair na malha? Até porque, vai se manchar a imagem do Mário Covas? Não sei. Até mas porque, Júlio, até porque falam aí do mensalão de Minas, mensalão de Minas. Quem é o mensalão de Minas? Ah, o Azeredo. O Azeredo era o governador. Mas quem fez lá o mensalão de Minas foi o Marcos Valério. E quem colocou o Marcos Valério lá foi o Zé Dirceu. Porque lá em 1990, quando ninguém tinha sigilo bancário nesse país, porque dentro da Caixa Econômica Federal tinha um funcionário agente do Zé Dirceu que quebrava o sigilo de todo mundo, do Collor, do PC Farias, dos ministros, dos deputados, de todo mundo. Esse agente que trabalhava na Caixa Econômica Federal para o Zé Dirceu era o Marcos Valério. Quando ele sai da Caixa Econômica Federal, isso é história. O Zé Dirceu vai no Azeredo e pede para colocar lá o Marcos Valério. Então o Zé Dirceu está em todas. E esses caras agora são condenados, falam, mas tem que ver o outro. O outro quem fez foi o cara dele mesmo. Então tem que punir sim. Se o Azeredo é culpado, puna. Se o Covas tem participação, puna, tem patrimônio aí, tem filho deputado, tem neto deputado, tem filho vereador em São Paulo, puna! Agora vai ser interessante, eu acho que nesse caso do mensalão a gente tem que esperar mais alguns dias, porque o nosso fugitivo lá para a Itália, como é o nome dele? O Pisolato. O Pisolato diz que tem um dossiê gordinho, que deve apresentar à justiça italiana muito em breve, falando que esse dinheiro não é só dinheiro público. Ligaram lá pro homem que manda lá, é o Berlusconi que manda ainda lá? Não é o Berlusconi mais? Ou é o Berlusconi? Você vai mandar bom, ligaram lá pro Berlusconi de plantão lá, seja lá quem for o cara, e falaram assim, olha, devolve o Pisolato. Ele falou, eu troco pelo Cesare Battisti. Então acho que vão acontecer aí alguns desdobramentos bastante interessantes ainda sobre esse caso. Mas eu acho que o Brasil deu um passinho à frente. Um curto passo. Não sei, vamos ver mais para frente a proporção desse passo. Mas foi um passo à frente, sem dúvida nenhuma. Olha, eu já passei dos 60 anos, eu assisti, Júlio, esse pessoal que está condenado aqui, eu assisti esse pessoal destruir biografias de gente séria, como o Alcine Guerra, por exemplo, que fez um projeto de saúde para esse país, que agora eles estão tentando implantar, mas fez isso em 90. Eles destruíram a biografia do cara, transformaram o cara no maior bandido da história. Por quê? Porque era contra os princípios deles naquele momento. Então eles destruíam biografias, para eles todo mundo era ladrão, só eles é que tinham ética, só eles que tinham moral, só eles que eram santos, só eles que eram tudo. E no final, eles é que eram a quadrilha. Quer dizer, é triste. Eu disse que é mídia golpista. É só pegar a história. Ver o que essa gente fez de mal para tanta gente. E, né? Infelizmente, é o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Um dia você está em cima, um dia você está embaixo. A vida gira. O mundo é uma bola. Como eu te disse, eu não vou partidarizar essa discussão de jeito nenhum. Mas se você acompanhar a história da humanidade, você que é um estudioso, eu sei disso, gosta de ler e sabe bastante sobre isso, todo grupo que chegou no poder, quando chegou no poder, foi corrompido pelo próprio poder. Se falava na Idade Média, todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então isso é explicável aí pela natureza humana. Sabe, eu acho que o primeiro grupinho lá da época das cavernas ainda, que derrubou o clã que mandava na época, quando chegou no mando, aconteceu a mesma coisa. Você tem N exemplos aí, sabe? Revolução Francesa, Revolução Russa,
Cuba, e por aí vai. Agora, então é normal um partido pequeno, que era ideológico, que eu cansei de aplaudir, que teve um papel importantíssimo na época das greves do ABC, para derrubar aquele regime de força que a gente vinha vivendo, chegou no poder e é tão fisiológico quanto os outros. Ou pior, né? O pior é por sua conta. Não, o pior de tudo é o irmão do José Genuíno, ele é deputado federal, José Guimarães, lá do Ceará, e ele fez uma declaração ontem para toda a imprensa do Brasil, dizendo que qualquer problema que aconteça na saúde do Genuíno, que ele vai responsabilizar o Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa é o responsável pela saúde. Esse José Guimarães é aquele que carregava dólar na cueca, foi pego no aeroporto, com a cueca dele, tinha milhares e milhares de dólares enfiados na cueca. Ele virou santo também agora, já tem moral para chegar e falar, olha, vou processar o ministro do Supremo, e as cuecas, como é que tá de dólar, quer dizer, esquisito, né? O cara tem moral ainda para falar alguma coisa? O cara que foi pego no aeroporto com mais de 100 mil dólares na cueca, é ele que tem a moral para defender os caras? Ô, Júlio, me ajuda aí, pô. Eu não, pô. Não vou entrar numa moral que esse cara tem, rapaz? Não, ele tá falando. Rouba dinheiro na cueca e agora Deus, meu irmão. Ele tá falando de um familiar dele. Eu acho que ele tem esse direito. Se ficar provado que não havia essa necessidade. Ele tem que estar preso. Se não havia essa necessidade de transportar o pessoal de São Paulo para Brasília. Isso então é o que eu falei, como a coisa foi feita atabalhoada, ele tem todo esse direito. É um direito. A lei permite que ele processe? Mas não tem outro familiar. A lei permite que ele processe o ministro? Não, que processe. Mas não tinha outro, não tinha alguém na família honesto para falar? Tem que ser o cara que carrega dólar na cueca? Desculpa, mas pô, sabe? Não, eu acho que você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que são fatos diferentes. Aí é o seu ranço contra o PT. Pode ser. Pode ser não, é? É. Mas olha, os únicos que têm moral, os únicos que têm ética, ninguém é único. Todo mundo tem o seu lado ético, o seu lado moral. E esse negócio de você querer destruir a biografia dos outros acaba nisso. É bom que sirva até de lição, até para nós mesmos. Porque não é por aí, entende? Não é por aí. Tem muita gente séria em todos os lados do balcão. E tem muita gente ruim de todos os lados do balcão também. Ninguém pode avocar para si a exclusividade da ética e da moral. Ninguém pode sair gritando para todo mundo que todo mundo é ladrão, e agora eles, para montar um governo, chama Maluf, chama Collor, chama Renan Calheiros, que está lá deitando e rolando dentro do governo, né? Aí começa a montar, aí dá nisso, né? Traz Roberto Jefferson, aí dá nisso. Isso tem um nominho mágico, governabilidade. Governabilidade. Triste, hein? Enquanto nós vamos pensar o que é governabilidade, vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho, do jeito do Jonas. Até já. O programa do Jeito do Jonas volta para o seu segundo e último bloco, muito legal aqui, batendo um papo com o Júlio César Ferreira, publicitário aqui da nossa cidade, que tem muito a falar e bastante a nos ensinar. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook/Do Jeito do Jonas, ou na minha página pessoal do Facebook, coloca lá na busca Jonas Grebe, você vai encontrar a página, faça seu comentário. Pode discordar à vontade, nós estamos aqui democraticamente para ter discordância, para ter concordância, para bater papo. Afinal de contas, nós aprendemos cada vez que nós falamos, que nós ouvimos, que nós dialogamos, nós vamos aprendendo cada vez mais. Júlio César Ferreira, ontem, uma criança mesmo, de 11 anos, estava cometendo um assalto em Mongaguá. Aqui pertinho, aqui na Baixada Santista, na Baixada Paulista, em Mongaguá, uma quadrilha fazendo um assalto, e o menino que estava lá portando a arma tinha 11 anos de idade, levado à delegacia, obviamente, inimputabilidade total, chamou-se os pais e devolveu um menino de 11 anos armado, assaltando. No país onde o analfabetismo está aumentando, porque não se investe em escola, infelizmente, né? Quem quiser ver como é que está a situação do analfabetismo no Brasil, entra lá no site do Pronad, você vai ver que tem aumentado o analfabetismo no Brasil, e as crianças de 11 anos já estão assaltando. Depois vai ser de 10, vai ser de 9,
Daqui a pouco vai nascer alguém no berçário com uma arma na mão falando para a enfermeira, passa o leite aí, senão eu atiro. Triste, muito triste o que estão fazendo com o meu país. Muito triste, Julinho. João, a gente fica até sem ter o que falar quando a gente escuta uma notícia dessa, que infelizmente está cada vez mais comum. Tanto nessa faixa etária aí que você falou, 11 anos, realmente é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, a gente está acostumado aos 14, aos 15 e tal, 11 anos é realmente um absurdo. Help. O que aconteceu? Ou eu que saí de foco? Deixa nós dois no ar, tá bom assim. Essa cadeira é terrível, cara. A gente vai escorrer. Volto aonde? No começo da pergunta ou só Julinho me ajuda? Então, Julinho, me ajuda aí. E você corta, pelo amor de Deus, hein? Que do dia protótipo não cortaram. Fica feio. Aí fica feio. Grita valendo. E aí, Julinho, me ajuda aí. Jonas, a gente fica sempre muito triste, né? Eu acho que a palavra é triste, né? Quando a gente escuta esse tipo de notícia, que infelizmente cada vez é mais comum. Agora, a gente sabe que para resolver esse tipo de problema, a gente tem que ir nas causas. E a resolução desse problema pela causa é uma coisa demorada, é uma coisa a longo prazo, que envolve educação da família, envolve educação principalmente, né? Então a gente sabe que é uma coisa muito demorada. Então a gente, infelizmente, está partindo para repressão ou para combater o efeito. E a gente sabe que não é essa a maneira correta de resolver nenhum problema. Mas eu acho que é a saída que a gente tem nesse momento. E algumas discussões no Brasil, elas vão e voltam. Não sei se você já reparou isso, elas são sazonais. Quando existe um fato assim que chama atenção na mídia, a gente volta para aquele assunto, nesse caso aí, da redução da maioridade penal. E esse assunto sumiu da mídia e, pelo jeito, vai voltar agora. E eu acho que é extremamente importante que a gente repense seriamente esse assunto. Não é possível que uma criança, como você falou, cometa um caso, quase poderia ter... 11 anos é bebê. Se estava com uma arma na mão, poderia ter cometido um crime mais grave, poderia ter matado alguém, não seja punida de forma nenhuma por isso. Nem para a FEBEM pode ir. A gente sabe que a Fundação Casa, aí, como você falou, a antiga FEBEM, não está resolvendo esses problemas. Então, é importantíssimo que se pense nisso. E nós estivemos conversando, eu, você, inclusive, com um amigo comum nosso, com o Heitor Gonzalez, e o PTB ele está levantando de novo essa bandeira, e o Heitor aqui na cidade, sobre a redução da maioridade penal. Eu acho que a gente tem que discutir isso com muita calma, com muita sabedoria, muita clareza, amparado por todas as leis. O que a gente pensa não é jogar um menor numa prisão como essas que estão aí, que são verdadeiros depósitos aí de bandidos, né? Mas que se reestruture todo esse sistema reeducacional do menor, sabe? Que paralelo a isso se faça esse programa educacional voltado para criar uma profissão para esses meninos, sabe? Não adianta você ensinar geografia, história, matemática e esse menino ficar na rua e não vai aprender nada disso. Vamos pensar no ensino técnico. Eu tenho defendido desde mais cedo. Vamos repensar o projeto Aprendiz. Eu estou defendendo aqui nesse programa uma ideia que eu tenho há muitos anos, que não é minha, que já foi feito em vários países e dá certo, que é você pegar todo ser humano de 7 a 18 anos e internar numa escola das 8 da manhã às 6 da tarde. Lá ele tem que ter natação, lá ele tem que ter esportes em geral, lá ele tem que ter as matérias curriculares, lá ele tem que aprender moral, cívica, aprender a respeitar a pátria, a respeitar os mais velhos, aprender a ser gente. E se esse menor tiver 18 horas indo para casa cansado, ele não vai fazer bagunça, ele vai dormir porque ele vai estar cansado. O que nós precisamos é fazer um projeto de educação massificante nesse país. Quanto ao Estatuto do Menor, vamos deixar bem claro aqui uma coisa. No Brasil, 11 anos é totalmente inimputável, ouvem declarações, chama o pai e a mãe, dá uma bronca e manda para casa. Agora, a partir dos 12 anos, já existe a penalização. Até porque para um menor de 12, de 13, de 14, de 15 anos, 3 anos de internação é muito tempo. Para nós que estamos mais velhos, 3 anos não é nada.
Mas para quem tem 10, 11, 12, 15, 16, 17 anos, 3 anos é muito tempo. O maior problema é que, primeiro, não tem Fundação Casa para todo mundo. Segundo, esses 3 anos viram 3 meses. Terceiro, não existe nada que reeduque esses menores, porque eles vão sair de lá e vão voltar para o nicho de criminalidade deles, onde os seus comparsas estarão de braços abertos esperando e os recepcionando para que eles contem para os outros como é boa a vida lá, para os outros entrarem no crime também. Aí uma ciranda de criminalidade, Jolinho, que tem que ser combatida. Baixar a maioridade penal é um caminho, um dos caminhos a serem discutidos e analisados. E eu deixo aqui a minha posição de princípio. É claro que tem que ser muito bem estudado e analisado. De princípio, eu acho que não é o melhor caminho, porque você vai fazer uma notícia e não vai fazer uma prática. Se nós começássemos, primeiro, aplicando a lei que já existe para o menor, levando ele 3 anos recluso lá para o sistema de Fundação Casa, com cursos, com aprendizados, com, enfim, onde ele tivesse uma assistência, que até tem, viu? Até tem, meia boca, mas tem. E se melhorasse isso e que a internação aumentasse. E aí sim, você passaria a estudar uma forma de reduzir a maioridade penal. Agora, se todo mundo ficar na escola das 7 da manhã ou das 8 da manhã até as 6 da tarde, não precisa. Tá. Porque ninguém vai ter tempo de cometer crime. Jonas, quando a gente fala em redução de maioridade penal, a gente não está pensando em pegar essa criança de 11 anos e jogar na cadeia. Jogar na cadeia, não é isso. Claro. Não é isso. A redução de maioridade penal é o seguinte, é você ter uma pena proporcional ao crime que você cometido e à idade. Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente é bom? É um dos mais avançados do mundo. Para a Suíça seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Então, toda essa estrutura em volta de reeducação tem que ser modificada. O currículo, então, já que isso aí parece uma coisa mais complexa, vamos falar do próprio currículo escolar atual. Vamos incluir nesse currículo. Eu não gosto de falar isso, eu não gosto de falar de educação moral e cívica, que me arrepia todo, sabe? Que a gente... Isso aí remonta a gente àquela época da ditadura. Tudo que traz ordem, decência, família, a esquerda é contra. Então esse ranço existe normalmente. Ô, mídia golpista, eu estou falando o seguinte, isso aí remonta àquela época de ditadura, aquela época de repressão, quando a gente fala nisso. Mas conceitos, vamos falar um pouquinho diferente, um eufemismozinho. Conceitos de cidadania, conceitos de família, conceitos de higiene, dependendo do caso, até o conceito de religião, são mais importantes que conceitos de física, matemática e química. Na minha ótica é assim. Eu acho que o currículo, inclusive, essa grade escolar, tinha que ser adaptada a cada região. Sabe, aqui Vicente Carvalho teria que ter um currículo talvez diferenciado do Guarujá. Por que não? Eu estou falando algum absurdo? Não. Então, mas isso é um trabalho que começa numa ponta e tem que ter a continuidade. Tem que ter a continuidade. Nós temos que rever, você falou do Estatuto aí da Criança e do Adolescente, do ECA, nós temos que rever também essa lei dos aprendizes. Sabe, hoje você não pode pegar um menino de 14, 15 anos e botar ele para trabalhar. Não pode. Nem que, vamos falar diferente. Se um menino de 14 ou 15 anos quiser trabalhar, ele não pode. Ou vai ser um funcionário ilegal. Mas fica no farol, fica traficando droga, fica cheirando esse não quer trabalhar, esse aí não quer trabalhar. Eu estou falando dos outros que não, mas quando você põe menino para trabalhar, logo chega um conselho em cima. Agora, esses que estão no farol não chega o conselho. Por quê? Por quê? Por que o conselho tutelar vai na padaria ver se o Manelzinho está trabalhando lá e pune, mas não vai ver o Joãozinho que está embaixo da ponte fumando crack? Aí o conselho não vai. Então, para que serve? Jonas, vamos ser sempre... tem certos assuntos que a gente não pode radicalizar. Quando eu falo dessa lei do menor aprendiz que tem que ser revista, é lógico que o menor nessa faixa etária ele tem que ter um tempo para estudar e um tempo para trabalhar. Então, é muito difícil a gente administrar isso, não em nível nacional, porque tudo é mais complicado, mas vamos começar a fazer isso em nível local. O que a gente pode fazer com esses aprendizes? Sabe? Vamos descer a escada, vamos baixar a bola mais um pouquinho. Se a gente tivesse uma secretaria, por exemplo, aqui de cultura mais atuante, a cultura a gente sabe que é uma maneira de tirar esses meninos da rua. Vou dar um exemplo que eu visitei pessoalmente, me impressionou muito, a Orquestra de Heliópolis, do Maestro Baccarelli. Por que o nosso poder público aqui, a nossa prefeitura, não faz um convênio com essa Orquestra de Heliópolis, traz para cá? Quantos talentos a gente tem perdidos aí?
No esporte é a mesma coisa. Vamos incentivar mais. Aqui na cidade Vamos poderia ter uma... incentivar mais essas escolinhas de surf, de futebol, de outros esportes. Julinho, aqui na cidade poderia ter uma bandinha, poderia ter uma banda da cidade, poderia ter conjuntos de música para você colocar nas praças. Né? Olha, eu não sei, a bandinha eu acho que até tem. Eu acho que inclusive são todos funcionários, não sei. Aí você pergunta para os seus amigos na administração, que eles podem te indicar, para os seus amigos na cultura. Mas o Guarujá tinha uma bandinha muito boa. Toca que eu vou assistir. Outra coisa que Guarujá tinha, que eu não sei se ainda tem, era a camerata de violões, que era uma coisa muito bonita. Isso podia estar no calçadão no fim de semana, para os turistas conhecerem, sabe? Até para conseguir patrocínios, sabe? Nos eventos públicos aí, nos eventos da inaugurações. Que a música tira as pessoas da rua. Vamos botar essa bandinha. Nós tínhamos um coral da terceira idade. Olha aí, lembrei, um coral da terceira idade. Será que existe ainda? Podia fazer um coral juvenil, um coral infantil. Então são ações pequenas que podem ser feitas no município que vão ajudar a resolver esse problema. E o problema no Guarujá é muito grave, Jonas. Você sabe que metade da nossa população vive aí no que eles chamam de habitações subnormais, né? Comunidades subnormais, que é um eufemismo bonito para a gente falar de favela. Então vamos investir nisso. Sabe, no Rio de Janeiro, uma comunidade, eu não vou me lembrar o nome da comunidade agora, mas fez uma escola de samba infantil. Então é uma maneira, você veja que interessante, é uma maneira da criança começar a ter noção de organização, ter noção de companheirismo, de comunidade, e desenvolve o talento com algum instrumento. Isso aí pode salvar o futuro de uma criança dessa. Numa cidade como o Rio de Janeiro, que a gente sabe que o carnaval é uma fonte geradora de receita, quantos empregos gera o carnaval no Rio de Janeiro? É difícil fazer isso numa comunidade nossa aqui, João? Não é difícil. Outra coisa que você vai gostar, porque tem um ar assim meio militar, mas eu acho que é importante também, é o escotismo. O escotismo tem a ver com militar? Você tá louco, eu sei que você gosta de uma patente, de um capzinho. Não, eu sou civil. Por exemplo, mas o escotismo é uma coisa extremamente importante para essas noções todas. O escotismo aqui está abandonado. E nós já tivemos grupos grandes aqui no Guarujá. Meus 3 filhos foram escoteiros. Sabe? Então, o município pode dar a parcela dele de contribuição, nesse caso, da gente tentar resgatar esses menores de risco, vamos dizer assim, de vulnerabilidade, nessa condição de vulnerabilidade social. Claro. Mas ó, deixa eu me defender aqui, pô. Eu tenho nada a ver com militar, eu sou civil. Agora, nos 20 anos de governo militar, eu gostava de sair à noite, de não ser assaltado, eu gostava de ir na casa da namorada a pé e voltar a pé, eu gostava de poder comprar uma casinha como eu comprei, ganhando um salário de operário e pagar em 50 vezes sem juros. Eu gostava daquela época. Jonas, mas agora, tem gente que gosta de hoje, que vocês põem a cara na rua e é assaltado. Jonas, não sei, cada um, né? Uma coisa é uma coisa, cada um é cada um, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nessa época que você está falando que você namorava, não sei, morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Era uma população, completamente diferente. Morava na periferia da periferia, morava no Santa Mônica, morava no Santa Mônica, que é o lugar mais pobre de Pirituba, e andava nas ruas à noite e era uma beleza. Tá, mas nessa época você nunca ouviu falar em crack, você nunca ouviu falar em droga pesada. Crack tinha o Pelé, o Garrincha. Então, é outra época. Eu sou um pouco mais novo que você, a gente namorava em São Paulo, dentro do carro, na porta da casa do namorado. Não tinha mensalão naquela época, não tinha também mensalão. Ó, tá vendo? Não tinha, mensalão não tinha. Entendeu? É outra época, não tem nada a ver com militar, não tem nada a ver com isso. Houve um crescimento fora do normal e os conceitos aí, como a gente falou, os conceitos éticos, tudo não acompanharam esse desenvolvimento tecnológico e de comportamento que aconteceu nesse período. É isso aí. Eu realmente tenho as minhas diferenças com a esquerda, porque ainda não me mostraram a que vieram. Mostraram na Rússia, lá com 26 milhões de assassinatos, o Polo Khmer Vermelho, Cuba, 1,5 milhão de assassinatos, isso mostraram. Agora, de prático para o mundo, o dia que tiverem, tragam, porque eu quero ver. Né? É a minha posição, né? Eu não preciso ser hipócrita, eu sou o que eu sou, e acredito em Deus, acredito na família fielmente, e acredito no meu país fielmente. Julinho, 30 segundos para falar tchau. Estrategicamente ele me deixou sem tempo para responder. Isso, mas você pode ver os avanços da esquerda no mundo inteiro, aí nos países da Escandinávia, na Suécia, Dinamarca, Finlândia, então na Espanha, Portugal. Então tem seu lado bom também, não sejamos tão radicais assim. Jonas, obrigado mais uma vez, eu te agradeço e sempre que você precisar estaremos aqui.
uma honra muito grande bater um papo gostoso com o Júlio César Ferreira, e o gostoso é que nós discordamos, isso é que é importante. Mas vamos tomar um café juntos agora. Nossa amizade está muito acima de qualquer coisa, mas eu acho que o que faz o conjunto político são as diferenças. Se não tiver, né, o que pensa diferente, aí vira uma unanimidade e a coisa não funciona. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.